Meus amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do Senhor sejam sobre a sua vida. Nessa oportunidade, eu quero estar trazendo para você um resumo da mensagem que nós pregamos na nossa igreja hoje. Falamos sobre vaso na mão do oleiro, que é o nosso Deus. O nosso Deus ele é comparado com esse profissional, com um artesão mestre que trabalha com argila, que trabalha com barro. Então ele faz aqueles artefatos preciosos, mas o artefato mais conhecido, o artefato mais tradicional são os vasos realmente no passado que eram feitos, E o nosso Deus é comparado com esse tipo de profissional, com esse tipo de artesão. O nosso Deus ele nos tem nas suas mãos. Apenas os filhos de Deus são vasos na mão do Senhor. Eu quero resumir essa mensagem para você nessa oportunidade. Não se atreva a sair desse vídeo, fica até o final e recebe tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, porque Deus vai falar com você, Deus vai revelar algumas coisas que estão ocultas para a sua vida, mas nessa oportunidade o Espírito de Deus, ele vai falar, ele vai trazer descanso para o seu coração, em nome de Jesus. Vamos então à palavra de Deus, Isaías capítulo 64, verso de número 8, a Escritura diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Aleluia! As Escrituras revelam Deus não somente como nosso Pai, mas também como o oleiro que nos tem nas Suas mãos, trabalhando em nós como vasos de barro, como vasos de argila, o qual esse profissional, o artesão mestre, ele trabalha com as suas mãos, fazendo uso de muitas vezes de poucas ferramentas, muito mais com as suas mãos. Então ele trabalha ali tendo tato, do vaso que ainda está sendo trabalhado, ainda está sendo criado forma ainda por fora e por dentro, e quando ele está na sua mesa. Então esse versículo aqui está revelando que Deus é o nosso olheiro e também é o nosso Pai. Vamos agora para o texto muito conhecido das Escrituras, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Você conhece a passagem, Jeremias, capítulo 18, dos versos 1 até o verso 6, que está esse texto aqui, Mas eu vou ler logo aqui, a partir do versículo 3, que diz assim, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu. Olha só que coisa maravilhosa, amados. Verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glórias a Deus. As Escrituras dizem aqui no verso de número 4 que o profissional estava trabalhando com o material na mesa, usando aquelas engrenagens, fazendo aquela peça rodar de argila e barro ali. Então ele ia moldando, mas de repente alguma coisa aconteceu, aquele vaso ele saiu da forma que estava sendo preparada, ele se desmontou ou saiu da forma, como diz aqui o verso 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Veja bem, amados, muitas pessoas pegam esse versículo aqui para interpretar, dizendo que Deus está determinando, porque Deus é o nosso oleiro e nós somos o vaso nas suas mãos, então Deus está determinando tudo que vai acontecer nas nossas vidas. Mas não é isso que esse texto aqui está dizendo. Quando a palavra de Deus diz que nós somos o vaso na mão do oleiro, significa que Deus vai continuar trabalhando nas nossas vidas, que Deus está trabalhando nas nossas vidas, não é verdade? Que Deus está cuidando de nós em todo o tempo, mas não que Deus está interferindo nas nossas decisões e na nossa vontade, muito pelo contrário. Deus não nos fez fantoche, você não é um robô, Deus não colocou um mecanismo aí na sua mente, que vai fazer você obrigatoriamente tomar algumas decisões, não. Pelo contrário, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, isso sim é verdade. Você tem tudo para caminhar na presença de Deus, porque você tem a sua origem em Deus.
mas Deus não está interferindo na sua vontade. Davi, como é que você pode provar isso? Sim, as Escrituras mesmo, elas se revelam por si próprias. É só nós lermos a palavra, né? Você pode ver que as Escrituras mesmo, elas vão trazer essa revelação. Por quê? Deus, ele quer um relacionamento. Deus, ele não faz uma criatura para que ela possa ter uma atitude tipo automatizada, não. Deus, ele fez criaturas abençoadas e perfeitas, por exemplo, como o homem e a mulher. Ele colocou neles a capacidade de decisão. Então Deus, ele queria ter um relacionamento. Deus, ele quer ter um relacionamento com você, um relacionamento pessoal. Mas para que haja um relacionamento, isso aí indica escolha. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa escolher que você vai andar com Deus. Então Deus quer que você caminhe com Ele pela sua própria vontade, pela sua própria escolha. É claro que Deus vai te ajudar na caminhada. É claro que Deus vai dar força para você fazer isso. Isso é muito verdade. Mas as Escrituras dizem: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então você tem que tomar essa decisão de caminhar na presença de Deus, de se esforçar, de seguir o Senhor. Muitas vezes, quando nós estamos caminhando, servindo a Deus, esse mesmo vaso de barro que está nas mãos do Senhor, como nós temos a liberdade, né? nós temos a capacidade livre de escolher, muitas vezes nós tomamos decisões erradas e nós vamos então por caminhos errados. Então o que acontece, né? Nós saímos do caminho, mas a palavra de Deus diz aqui no verso de número 4, né? Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então, mesmo quando você falhar e você errar, Deus não vai continuar trabalhando na sua vida. Deus vai continuar cuidando de você. Você precisa apenas se arrepender, voltar ao primeiro amor. Por isso que lá em Apocalipse a palavra de Deus diz: olha, volta então ao primeiro amor. Se você reconhece que você está indo pela direção errada, então o que você faz? Você diz: Senhor, eu errei nessa parte, me ajuda. Então Deus, ele pode continuar trabalhando na sua vida. Se você não tomar as decisões certas, se você não permitir que Deus trabalhe na sua vida, Deus, ele não pode operar. O artesão mestre, o oleiro, né, esse profissional divino, né, que é o nosso Pai Celeste, ele não pode trabalhar. Ele depende de que você dê lugar a ele para que ele possa trabalhar e operar na sua vida através do seu Espírito Santo e também através da sua palavra. Veja como é que você pode cooperar com Deus. Olha só, lá no livro de Salmos, né? Se você vê no livro de Salmos, de número 37, versículo de número 4, diz assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará, Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então diz: agrada-te do Senhor. Se satisfaça na presença de Deus. Deleite-te no Senhor. Meu irmão, se você quer ver as coisas acontecendo na sua vida, se você quer dar lugar para que Deus possa operar na sua vida, sirva a Deus com alegria. Dê lugar para Deus, sabe? Se satisfaça em servir a Deus, se deleite da presença de Deus. Não sirva a Deus, não faça de ir para a igreja ser um fardo pesado para você. Não faça de ler a Bíblia ou estar na presença de Deus como um fardo: já que eu sou obrigado, então vamos lá. Não, meu irmão. Você pode decidir em se deleitar na presença do Senhor. Decida isso no seu coração. Quer saber? Eu decido que eu vou pisar firme servindo a Deus. Eu decido que eu vou estar na casa de Deus. Existem alguns problemas, existem alguns defeitos, nenhum lugar é perfeito, na verdade. Na verdade, eu digo para você, meu irmão, se você encontrar uma igreja perfeita, se você quer para congregar, encontrar uma igreja perfeita, na verdade, se você encontrar, eu ouvi alguém dizer assim, ó: não entre, porque senão você vai estragar ela. Não existe uma igreja perfeita, porque as igrejas são constituídas de homens. Então o que você deve fazer? Você deve relevar as pessoas, perdoar as pessoas e continuar caminhando e servindo ao Senhor. Deus vai honrar a sua atitude. Amém? A próxima coisa que você deve fazer, se você encontrar lá, se você localizar comigo lá em Provérbios, no capítulo 3, Provérbios capítulo 3, nos versículos de número 5, diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Então, Deus, ele não está determinando que as coisas vão acontecer exatamente na sua vida. Mas Davi,
Você não leu lá que a palavra de Deus diz que nós somos vasos de barro na mão do oleiro? Sim, vasos de barro. Lembrando a você que o barro, ele está falando da humanidade, da nossa limitação humana. Mas, Davi, Deus não coloca os seus dons, o seu Espírito Santo, a sua palavra, Deus não usa os seus vasos? Sim, Deus usa os seus vasos. Mas Deus coloca isso dentro de vasos de barro. Veja só, em 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, no capítulo 4, você vai ver que no versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem são esses vasos de barro? Nós, você. Barro porque nós somos humanos. Você tem limitações. Nós fomos feitos do barro, do pó da terra. Deus soprou nas narinas de Adão o seu fôlego de vida, o seu espírito. O Senhor Jesus, para renovar esse fôlego de vida, soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Ele disse: recebei o Espírito Santo. E ele soprou. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, cheios de capacidade sobrenatural. Eles eram iletrados. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, se eu não estou aqui me confundindo, a palavra de Deus diz que Pedro e João, que todo mundo sabia que eles não eram homens que tinham muito estudo, mas as pessoas, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, ficaram impressionados com esses homens, do modo deles falarem, liderarem e agirem, decidirem com as coisas. Por quê? Justamente porque eles estavam sendo impulsionados pelo Espírito de Deus. Eles estavam com uma capacidade sobrenatural. Aqueles homens reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Se você passar tempo com o Senhor Jesus, se você não confiar em você mesmo, mas você reconhecer o Senhor na sua vida, na sua caminhada, Deus vai te abençoar. Deus vai endireitar os caminhos tortuosos. Deus vai abrir portas para você. Deus vai te favorecer. Vai dar sabedoria de forma sobrenatural. Não a sabedoria desse mundo, mas uma sabedoria divina, porque a sabedoria desse mundo, ela é corrompida, mas uma sabedoria do alto. Vai te dar palavras ungidas. Você vai ser uma pessoa que outras pessoas serão abençoadas só pela sua companhia, pela sua presença. Outras pessoas vão só querer estar perto de você, só de estarem perto de você, já se sentirão bem, já se sentirão libertas, já se sentirão aliviadas. Por quê? Porque há algo sobrenatural na sua vida. Verso 7 diz aqui, ó, de 2 Coríntios, capítulo 4, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A glória vai ficar para Deus, meu irmão. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Você será um instrumento de Deus aqui nessa terra, onde as nações serão abençoadas, onde pessoas serão abençoadas através da sua vida, mas a glória será totalmente para Deus. Não tome para si aquilo que pertence a Deus. Amém? Então, abra o seu coração, dê lugar para Deus, porque Deus quer continuar abençoando e Ele quer completar a sua obra na sua vida grandemente. O nosso Deus não é um Deus que deixa as coisas pela metade, não. Olha, em Filipenses capítulo 1, diz que o nosso Deus vai completar essa obra. Se você diz assim: Davi, olha, as coisas na minha vida não estão fluindo, sabe? Não continuaram, não estão continuando acontecendo, né? Não estão acontecendo. Fica calmo. Continue confiando no Senhor. Continue sendo fiel a Deus, porque o seu tempo na presença do Senhor, a sua fidelidade a Deus, não passa despercebida diante dos seus olhos. Deus vai honrar você. Na hora certa as coisas vão acontecer. As coisas irão para o devido lugar. Continue servindo a Deus, continue dando o seu melhor, porque Deus vai completar a sua obra, mas Ele precisa que você faça a sua parte. Filipenses 1, versículo 6 diz assim, ó: eu estou plenamente certo. Aliás, desse versículo aqui, deixa eu ler aqui na outra tradução aqui. Deixa eu ver se eu estou com esse versículo aqui. Isso. Deixa eu ler na tradução Revista Corrigida, eu estou aqui com a atualizada, né? Mas deixa eu ler na corrigida que diz assim, ó, Filipenses 1, verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, aleluia. Deus vai completar a sua obra na sua vida, meu irmão. Você é vaso de barro, você é um vaso nas mãos do Senhor. Deixa o oleiro completar essa obra. Deixa Deus completar a obra na sua vida. Amém? Não desista. Continue descansando em Deus. Continue confiando que Deus vai completar toda a obra na sua vida no nome do Senhor Jesus. Eu vou ficar por aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente.
No nome do Senhor Jesus, eu sou o pastor Davi Daniel. Deixa o seu like aí no vídeo. Deus abençoe você, sua família, no nome do Senhor Jesus.